Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, eu quero dar dicas sobre como sombrear os desenhos de vocês. Então, lápis, borracha, papel e partiu! Então, pessoal, antes de começar a sombrear o nosso desenho, a gente tem que definir duas coisas, entender duas coisas. Primeiro, que tipo de luz é e da onde está vindo essa luz, de qual direção ela está vindo. Então, primeiro, a gente vai falar sobre os tipos de iluminação, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala em iluminação, a gente tem dois tipos, tá? De iluminação. A iluminação direta, que é quando a gente tem uma luz. Ó, eu tenho aqui minha luminária. Nossa, ficou meio ruim aqui a minha imagem. Eu já vou explicar porque tem isso aqui, tá ok? Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre iluminação, tem dois tipos, tá? De iluminação. E a gente vai começar falando sobre a iluminação direta, que é quando a gente tem uma luz, tá? Incidindo aqui diretamente sobre o nosso objeto, uma luz forte, como o sol do meio-dia, tá? Aqui no caso tem a lumináriazinha que tá iluminando aqui direto o meu vasinho, né? E a gente tem um ponto aqui bem forte de brilho. Tem a sombra no objeto e tem a sombra projetada, que é essa sombra aqui, ó, bem marcada, né, ó. Aqui também, bem escuro. Aqui já temos luz aqui, né? E luz aqui também. Então, aqui no caso, nós temos uma luz direta, tá? Uma luz mais forte, uma luz do meio-dia, por exemplo. Fora essa luz direta, a gente tem também a luz difusa. Deixei cair meu lápis no chão. Já sobre o outro tipo de iluminação, a difusa, pessoal, é quando a luz não bate diretamente sobre esse objeto, tá? Que nem aqui no exemplo, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma sacolinha plástica na nossa luminária. Então, a gente tem algo que está impedindo da nossa luz bater aqui diretamente sobre o nosso objeto, tá? Aí a gente chama de luz difusa. E a sombra, vejam como a sombra diminui bastante, tanto a sombra no objeto, quanto a sombra projetada, né? Vocês estão vendo aqui, ó, como tem um degradê aqui, né? E a sombra fica bem mais espaçada, né? Tem menos brilho também. E fica mais um degradê aqui em volta do nosso objeto. Então, primeira coisa que quando a gente vai sombrear um desenho, a gente define, né? Qual vai ser o tipo de luz, que aí vai depender do tipo do ambiente onde a pessoa se encontra, o horário, né? Se for um fim de dia, por exemplo, ou se no começo do dia também vai ser já o caso, né? Falo em situações num ambiente externo, vai ser um caso de estar usando essa iluminação aqui, ou um ambiente interno também, né? Um quarto, uma sala, algo assim, a gente pode estar usando essa iluminação, a iluminação difusa, já para casos onde a gente tem uma iluminação direta ou uma iluminação do meio-dia, tá? Aí é iluminação direta e a gente já faz aquela sombra bem mais marcada, tanto sombra projetada quanto a sombra aqui no objeto e o brilho, tá ok? Agora, a gente vai colocar isso em prática. Primeiro a gente faz no objeto e depois a gente vai começar a treinar um pouquinho em rostos, tudo bem? Então, bora lá. Gostaria de fazer uma observação aqui, pessoal, sobre os mangás, que nos mangás são usados dois tipos de sombras, tá? Dois tipos de sombras? Dois tipos de sombra, tá? As rachuras, que são assim, esses riscos marcando a área mais escura. Eu acho que para quem tá aí habituado ao mangá já deve ter percebido que tem esse tipo, a rachura. E tem tanto o tipo mais tradicional, mais suave de sombra, assim, ó. Como aqui. Eu peguei aqui para mostrar para vocês, ó, o Evangelion. Aqui, ó, são usados as rachuras, os riscos, para marcar a área mais escura, ó. Como é usado também uma sombra, ó, mais suave, né? Sem ser com as rachuras, apesar que aqui na língua dela, não sei se vocês estão vendo aí, tem uma rachura aqui. Aqui o Evangelion, sendo usados dois tipos de sombra.
Agora chega, né, de falação, vamos desenhar? Vamos! Então, pessoal, vamos começar treinando na prática aqui com uma luz difusa, tudo bem? Então, vamos começar com um objeto mais simples, que no caso aqui a gente vai estar fazendo um círculo, tá bom? Ai, tirar isso aqui, eu não tô gostando do cenário, tá atrapalhando. Então, vamos fazer aqui nosso objeto. Não sei se tá centralizado, foi aí, mas vamos... Então, eu fiz aqui nosso círculo. A gente já definiu que vai ser uma iluminação difusa. Depois disso, a gente define da onde está vindo essa iluminação, ok? Eu vou fazer aqui de cima, da minha direita, a iluminação. Vou fazer aqui uma illumination aqui. Então, vamos lembrar que com uma iluminação difusa, vou marcar aqui, difusa, a gente tem uma sombra mais leve, tá bem mais leve e espaçada. A sombra vai ficar aqui. Lembrem-se, tá? A sombra aqui sempre no lado oposto da direção da luz. São formadas duas sombras, tá? A sombra própria do objeto e a sombra projetada. Agora a gente vai vir aqui com os nossos ajudantes. Cadê os ajudantes? Ajudantes. Esfuminho, pessoal. Vou pegar meu esfuminho. Ó, pessoal, o esfuminho é esse objeto aqui, pra quem não conhece, que ajuda a gente a deixar a sombra no desenho mais uniforme, tá? Ele é basicamente um papel bem enroladinho. E pra gente tirar a parte sujinha aqui dele, a gente passa a lixa aqui, tá? Olha, o meu já tá até bem sujinho, bem gasto. E pra quem não tem, gente, acho que funciona usar um cotonete. Esse esfuminho aqui, nossa, gente, 10 anos desenhando. E eu só fui ganhar... Eu fui começar a usar esfuminho ano passado. Que eu ganhei esse aqui, na verdade, no Amigo Secreto. E, nossa, foi muito bom, muito útil. Muito, muito bom. Super aconselho. E não é caro, gente. Não sei exatamente dizer pra vocês valores, mas não é caro. Quem não tem, gente, pode ser o cotonete também. Ajuda. Mas... ai, aconselho muito, tá? Esse aqui. Ah, pessoal, às vezes alguém acaba perguntando pra mim lá no Insta sobre marca de borracha. E não é publi, tá? Mas eu queria mostrar aqui pra vocês a borracha que eu uso. Essa aqui, que é muito, muito boa, a Mono. Ela é muito macia, pra quem já usou, pode comentar aí que... gente, a borracha mais macia que eu já usei, e que não deixa muito marcado, né? Ela não é dura, aquela que você tem que ficar esfregando, sabe? Muito boa, super recomendo. Borracha macia, ó. Esse aqui. Mono para nós, olha a publi, hein? Então, vamos lá. A gente vai aqui. Então, a gente vai vir aqui com o nosso esfuminho. Quem não tem o esfuminho vai com um cotonete aí. Ah, eu aconselho também, eu não peguei, vou pegar agora aqui, ó. Um papel, tá? Aqui, pra gente deixar debaixo da nossa mão. Pra não sujar o nosso desenho, né? Então, a gente vai vir aqui com a borracha. Ah, essa borracha aqui é uma limpa-tipos, pessoal. Que ela apaga suavemente esse desenho. Nossa, tá difícil aí, Camila, tá difícil. Essa aqui tá novinha, eu não usei ainda. Porque a minha outra estava muito horrível, gente. Muito, muito horrível. Ela parece uma borracha mesmo, né? Então ficou assim, nossa bolinha com a luz difusa. Tem uma sombra mais em um degradê, menos marcada, ela é mais suave. E agora a gente vai praticar aqui um pouquinho, fazer um outro círculo pra gente fazer a bolinha com a luz direta nela. Marcar aqui, luz direta. A iluminação dela eu vou fazer vindo também do mesmo lugar aqui, tá? Da nossa direita em cima. Luz.
Feita a bolinha, a gente vai começar a vir com a sombra. Eu gosto de começar... Ai, cadê meu papel aqui? Eu gosto de começar da parte mais escura, indo pro degradê até chegar na parte mais clara, tá? Sombra do objeto, sombra própria. Sombra do objeto, sombra projetada. É interessante nesse tipo de luz aqui, na iluminação direta. Aqui eu fiz também na difusa, mas não dá pra ver tanto. Vou deixar um brilho aqui, ó. Linhazinha de brilho. Então, pessoal, nosso primeiro exercício ficou assim, né? Aqui desse lado temos a luz difusa, né? Que é uma sombra mais espaçada, né? Menos brilho. Já na iluminação direta, né? A gente tem uma sombra bem mais escura, tanto a sombra própria do objeto, quanto a sombra projetada, né? E é interessante a gente também colocar esse brilhozinho aqui na borda, ó, do nosso objeto. Tá? Então, agora que nós vimos que tem os tipos de iluminação, né? Difusa e direta, os tipos de sombra, né? Que a gente pode estar fazendo, assim, rachura, ou uma sombra mais num degradê. A gente vai ver um pouquinho sobre a direção da iluminação no rosto humano, tá bom? Rosto humano é engraçado, né? Rosto humano, tem outro tipo de rosto, né? Sei lá, não sei. No rosto, tá bom? Então, pessoal, eu pretendo aqui fazer 6 rostos, o mesmo rosto, só mudando a direção da iluminação pra gente ver como a sombra muda também, tá ok? Então, bora lá! Feitos, desenhados. Agora vamos começar a pensar na iluminação aqui, ó. Então, nesse primeiro caso aqui, lembrando, vou usar uma iluminação direta, tá? Em todos eles. O que eu vou mudar aqui é o ângulo de qual... O que eu vou mudar aqui é de qual direção está vindo essa iluminação, ok? Neste primeiro caso aqui, ó, eu vou colocar a iluminação vindo daqui, ó, de cima, tá? Aqui é a luz vindo de cima da direita. Então, a gente sempre começa... Eita! Ai, esses gatos. Então, a gente sempre começa com a sombra aqui do lado oposto, tá? Que tá a nossa luz. Começando pela parte mais escura, tá? Vai vindo aqui suavemente. Aqui debaixo do nariz sempre tem sombra. É legal a gente unir aqui, ó. A parte aqui abaixo dos lábios também sempre tem. É legal a gente deixar aqui a maçã do rosto, que é a parte mais alta, iluminada. A pálpebra, como é uma parte mais funda aqui, a gente vai passar uma sombra. E levemente uma sombra aqui sobre o cantinho da testa, o cantinho oposto aqui, a parte esquerda. Pescoço, pessoal. A gente pode passar sombra nele todo aqui, ó. Como é uma parte mais funda, né, aqui o pescoço, a cabeça está projetada aqui pra frente. Aqui quase sempre tem sombra. Então, a gente vem aqui, ó. Aí, pra deixar uniforme, a gente vem com esfuminho. Quem não tem esfuminho pode estar utilizando aí um cotonete, o dedo mesmo, mas cuidado pra não sujar o seu desenho. Gente, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo.
Vou vir... Nossa, gente, olha o tamanho desse lápis 6B. Tá minúsculo. Eu vou passar um pouquinho de 6B. Um pouquinho mais aqui nas extremidades. O realce, sabe? Aí. Nosso primeiro rostinho. Sombreado. Vamos para o segundo caso. Cadê a lapiseira? Aqui. Aqui no segundo caso, vou colocar também da parte superior da direita, só que um pouco mais em cima aqui, ó. A iluminação. Então, a mesma coisa, a gente vai começar aqui do cantinho oposto, a sombra. Ah, dessa vez eu comecei certo, pela orelha, né? Aqui, cantinho da testa. Pálpebra, né? Uma parte mais funda aqui do rosto. A gente passa aqui também nosso grafite. Como ela tá projetada mais aqui de cima, vai ter uma sombra na lateral do nariz. Essa parte aqui que é mais alta, vai ficar iluminada mesmo. Mas aqui é uma parte mais funda, a gente passa uma sombra aqui. Essa parte aqui do rosto, a maçã, como é mais alta, a gente vai deixar iluminada mesmo. Iluminada, a gente deixa a própria cor do papel mesmo, o próprio branco do papel aqui, no caso. A gente vem sombreando aqui. Metadinha aqui do rosto, né? Tá vendo aqui? Aqui metadinha do rosto. E a área do pescoço também. Colocar aqui um pouco de sombra também debaixo da pálpebra da direita. E depois passar o esfuminho para ficar uniforme. Ficou assim nosso segundo rostinho. Vamos para o terceiro rostinho. A iluminação também vai vir de cima. A gente vai colocar bem de cima mesmo, aqui bem do centro. Então, vamos começar a sombrear. Como tá bem de cima do centro, pelas extremidades. Parte de cima da orelha vai ficar iluminada, mas parte interior com sombra. Passar sombra nos cantinhos. Pálpebra, porque é a parte funda do nosso rosto. Maçã do rosto a gente deixa iluminada, porque é a parte alta também aqui. No caso do pescoço aqui, a gente vai passar aqui nele todo também. Terminando de finalizar aqui a nosso terceiro rostinho. Então, aqui a iluminação vindo bem de cima. A parte mais próxima, né, pessoal, sempre fica mais iluminada. Aqui começa a parte mais funda, aqui abaixo da pálpebra, eu coloquei sombra. Abaixo do nariz também, né, uma parte mais funda, coloquei sombra. Aqui queixo e debaixo do pescoço. A gente sempre coloca, a não ser quando vem de baixo, né, a iluminação. Assim, lembrar que as partes mais altas ficam mais iluminadas, como é o caso aqui, né, da maçã do rosto. Agora, a gente vai para nossa quarta, essa quarta situação. Eu vou colocar a iluminação vindo aqui, ó, bem do ladinho agora, bem da lateral. Vou colocar aqui, ó, vindo da direita, aqui, ó. Beleza, beleza. Agora, a gente vai começar aqui, né, sombrear sempre começa... Ai, cadê meu papel pra não sujar aqui? A gente sempre começa aqui da extremidade oposta da luz, então, começa aqui da orelha esquerda. E a gente vem cobrindo tudo aqui, ó.
Deixar um formato arredondado aqui na testa. Aqui no pescoço, a mesma coisa. A gente vai vir agora aqui, deixar mais uniforme. Com esse suminho, não sei onde eu deixei, achei. Aqui vamos dar uma suavizada e deixar a parte do sombreamento mais uniforme. Aí, nosso quarto rostinho, iluminação vindo aqui bem da lateral. A gente vai pro nosso quinto rostinho com iluminação. Tcharam, aqui nosso quinto rostinho. Aqui vamos ter uma situação oposta do nosso terceiro rostinho, onde a iluminação veio de cima, a gente vai colocar a iluminação aqui embaixo, ó. Essa iluminação, pessoal, é um tanto interessante para situações, eu diria, para apresentar um vilão ou uma cena mais tensa. Dá um ar sombrio essa iluminação aqui, ó, quando pega de baixo para cima. Aqui a gente não vai ter aquela sombra que fica bem debaixo do pescoço, né? Porque é justamente da direção que está vindo aqui a nossa sombra. Que no caso da orelha, vou colocar a sombra só aqui em cima, aqui, ó. Um pouquinho aqui nos cantinhos da maçã aqui, ó, na lateral. E agora aqui a gente vai vir. Vou deixar um pequeno contorno aqui em volta da pálpebra. Essa sombra vai descer um pouco sobre aqui o nariz. Como ela tá bem centralizada aqui no meio, né? O que a gente fizer de um lado, a gente faz do outro, tá? Lembrando disso, quando a iluminação estiver centralizada. Aí, beleza, a gente fez o formatinho aqui. Aqui todo o lado oposto, né? Onde a gente vai colocar maior concentração aqui de sombra, né? Então, vamos lá. Então, ficou assim no nosso quinto rostinho. Iluminação vindo daqui, de baixo. Aí, a concentração da sombra ficou mais aqui na parte da testa, né? Direção oposta. Dá um ar bem diferente, né, gente? Esse ângulo de iluminação. Assim, dá um ar assim meio sombrio. Podem reparar. Aí, agora a gente vai para o nosso último aqui, ó, iluminação. Tá faltando aqui pra gente, a gente fez aqui alguns ângulos principais. Vamos fazer aqui, ó, a iluminação vindo bem na frente aqui do nosso rostinho, da pessoinha aqui, ó. Tá vindo bem de frente, pessoal, não tem muito onde colocar aqui, ó. Pálpebra é uma área mais fundinha aqui do rosto, vou colocar um pouquinho. Cantinhos aqui, vou colocar um pouquinho aqui no cantinho. Nossa, deixa eu centralizar aqui, né, pra vocês verem melhor. Debaixo do nariz aqui, a gente pode colocar bem pouquinho. Debaixo aqui da boca também. Pescoço aqui, vamos colocar. E ficou assim o nosso último rostinho, com a iluminação vindo bem de frente aqui, no caso. Aqui eu só coloquei mesmo nas partes onde a luz não tá focando tanto. Eu coloquei a sombra aqui na parte interior das orelhas. Pescoço é uma parte mais funda, então quase sempre a gente coloca. Pálpebra também aqui é uma área mais funda, debaixo do nariz, né? E aqui debaixo do lábio inferior. Então, vamos ver todos os rostinhos que a gente fez até agora. Assim ficou todos os rostinhos, né, do nosso exercício aqui. Eu vou assinar, porque é legal sempre assinar os desenhos, pessoal, mesmo que seja só um estudo, um esboço. Aqui tá o nosso exercício com direção de iluminação. Então, revisando o que nós aprendemos aqui no vídeo de hoje, pessoal, é que tem dois tipos de iluminação, né? Difusa ou direta, né?
direta com mais sombra, difusa com menos sombra. E tem também a sombra gradual e a sombra em rachura. E a direção da iluminação. Então, você vai assombrar o seu desenho. As duas perguntas que você deve se fazer é: qual tipo de iluminação você vai fazer? Apesar que dependendo do ambiente, né? Se for um ambiente externo, ao meio-dia a gente usa essa aqui. Ambiente internos, por exemplo, a gente usa mais essa. E da onde vai ser a direção que essa luz vai estar vindo. Aí de acordo com a direção da onde a nossa iluminação tá vindo, a gente coloca a nossa sombra sempre no lado oposto, né? E partes mais altas do rosto a gente deixa iluminadas, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Avaliem aí embaixo, deixem o curtir de vocês, porque é muito importante. Se inscrevam se você não é inscrito. E ativa o sininho das notificações, né? Pra não perder nenhum vídeo aí das dicas que eu sempre tô trazendo pra vocês, tá bom? Beijão. Me sigam lá no Insta, tá? Sempre nos stories lá, eu posto dicas também. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!